Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aluno, classe de adultos, primeiro trimestre de 2025. O assunto deste trimestre: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa primeira lição tem como assunto: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O textual está em Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática nos fala que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Antes de passarmos ao comentário da lição, queremos, primeiramente, vos saudar com um ano novo repleto de bênçãos e paz para todos. E também pedir que você deixe o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, compartilhe essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A nossa leitura bíblica em classe começa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nossa leitura continua na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Finalizamos a leitura bíblica na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A introdução do nosso comentário nos fala que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. E dessa forma, heresias são doutrinas que foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol, como nos lemos em Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas
e a nossa responsabilidade na defesa da fé. O primeiro tópico nos fala sobre as ameaças dos lobos vorazes. Primeiro item, os cuidados pastorais. Aqui nós fazemos referência às palavras do apóstolo Paulo na sua despedida da igreja de Éfeso, como está registrado em Atos capítulo 20. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que esses anciãos ou bispos, eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, como lemos em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Item 2. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo Paulo não está se referindo apenas à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Ou seja, através do Espírito Santo, esse apóstolo já estava dizendo, no futuro, as coisas não vão melhorar. Pelo contrário, depois que nós apóstolos partirmos, entrarão muitas heresias no meio do povo de Deus. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Ele os chama de lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas. Lemos sobre esses falsos profetas no Antigo Testamento. No tempo, por exemplo, do profeta Jeremias, havia outros falsos profetas que diziam ao povo de Israel: Deus não vai castigar vocês. Deus não está aborrecido com a vida de vocês. Ele aprova o que vocês estão fazendo, sendo que o povo de Israel vivia na idolatria. Então essas pessoas diziam ao povo: não precisam se preocupar, não haverá castigo. O que esses profetas estão falando sobre castigos de Deus, invasões de assírios, babilônicos, isso não vai acontecer. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, se na época do Antigo Testamento houve falsos profetas, também haverá nos tempos do Novo Testamento. Além dos falsos profetas, também haveriam de surgir com o tempo falsos mestres, pessoas que são mestres, mas são falsos porque ensinam heresias. Na verdade, esses falsos mestres já estavam presentes naquela época. Naquele tempo dos apóstolos, ainda com os apóstolos vivos, já existiam falsos profetas e falsos mestres. Terceiro item, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Dentre vós mesmos, escreve Paulo. Ele também escreve: se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, esses falsos mestres e falsos profetas não iriam sair de fora da igreja, mas sim surgiriam no meio da própria igreja. Os discípulos ainda estão por aí. Cada crente é um discípulo. Entre eles, os que estão se posicionando acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, um outro evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado apologética, ou também poderíamos chamar apologética cristã, já que a apologética, por si só, é defesa, resposta. É isso que lemos aqui no segundo tópico. O que é apologética?
A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. A apologética é muito mais do que recitar versículos bíblicos. É muito mais do que você decorar passagens bíblicas. O termo vem do substantivo grego apologia, que significa literalmente defesa, resposta. Essa palavra aparece, por exemplo, em 1 Pedro 3,15, quando o apóstolo fala: estejam preparados para responder com mansidão e temor. Aqui ele usa essa palavra. Então, sempre temos que estar preparados para uma boa defesa, para defender a nossa fé. A versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora interpreta esse verbo grego por explicar e escreve: estejam sempre preparados para explicá-la, ou seja, para explicar a vossa fé. A apologética ou apologética cristã mostra que o cristianismo é racional, que os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. A apologética não tem muito a ver com a espiritualidade da pessoa, mas sim com o seu conhecimento bíblico e teológico. Talvez por isso tão poucas pessoas hoje em dia se dediquem à apologética. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, ou seja, todo o nosso conhecimento, nosso intelecto, deve estar voltado para Deus e para a sua palavra. Segundo item, a que defesa Pedro se refere, aqui no versículo 16? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa palavra, utilizada aqui por Pedro, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso. Parece que Pedro não está escrevendo sobre usar o testemunho cristão para invalidar as acusações feitas pelos ímpios. Isso porque a defesa, a resposta ou explicação usada por Pedro nessa passagem não é sobre a vida do cristão, mas sobre a razão da fé dos cristãos. Ou seja, isso diz respeito à doutrina cristã. Paulo, melhor dizendo Pedro, está nos recomendando, está nos mandando estar sempre preparados para responder às pessoas que nos perguntarem sobre a razão da nossa fé. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo, o evento mencionado ali em Atos, capítulo 26, quando estava diante de Festo, procurador de Herodes, e Agripa, que era rei daquela região. Paulo estava sendo acusado de várias coisas, então ele se defendeu das acusações, rebateu as acusações e deixou claro que essas acusações eram falsas, movidas por inveja e movidas também por causa da sua fé. Então ele teve que explicar a minha fé, a minha religião, o que eu acredito e por que eu acredito. Terceiro item, por que devemos combater as heresias? Primeiro, para nossa defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, não basta nós conhecermos as doutrinas da nossa igreja, mas também as doutrinas das demais igrejas, dos demais grupos religiosos que nós entendemos estarem fora da ortodoxia cristã. Precisamos conhecer o que eles ensinam para dessa forma refutá-los biblicamente. Também devemos conhecer e combater as heresias para ajudar outras pessoas na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer sobre sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa, com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Aqui fala do nosso componente espiritual. Precisamos, no terreno da apologética, da defesa da fé cristã, estar preparados
tanto teologicamente quanto espiritualmente. Não devemos pensar que o Espírito Santo vai suprir os conhecimentos de teologia, bibliologia, grego, hebraico, aramaico, o significado de determinadas palavras na língua original. O Espírito Santo não nos trará isso, porque nós temos condições de compreender, de entender esses tipos de elementos. O que ele fará é pegar esse conhecimento que nós armazenamos e utilizar de uma maneira extraordinária, trazendo palavras e argumentos que possam rebater as falsas doutrinas. Portanto, é isso que devemos buscar, estar preparados tanto espiritualmente quanto também teologicamente. Terceiro tópico: o que são heresias? Primeiro item: seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzida ora como seita, em algumas passagens bíblicas do livro de Atos, ora é traduzida como heresias, em algumas cartas do apóstolo Paulo e Pedro. É verdade que o próprio cristianismo foi também chamado de seita, mas foi chamado por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho e se opunham a ele. Existem hoje em dia grupos religiosos que são chamados de seita e que se orgulham disso, justamente alegando que, ora, os primeiros cristãos foram chamados de seita. Nós estamos sendo chamados de seita, portanto nós somos verdadeiros cristãos. Eles utilizam essa falácia argumentativa. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas, ou seja, aquelas que saem da ortodoxia cristã. É um termo já desgastado, trazendo em si mesmo, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Eu costumo dizer que seita é um grupo exclusivista. O que caracteriza uma seita é o exclusivismo, ou seja, aquele grupo religioso defende a seguinte ideia: o nosso grupo é só o nosso grupo que está correto. Todos os demais estão errados. E se você quiser se salvar, você precisa fazer parte do nosso grupo. Caso contrário, você estará perdido. Essa é uma característica, por exemplo, que não tem nas Assembleias de Deus. Nós não colocamos como ponto central da nossa fé a ideia de que você só será salvo se for da Assembleia de Deus. Nós não dizemos que apenas e tão somente a Assembleia de Deus está correta. Existem várias outras denominações que professam a mesma fé e também estão corretas. Nem todas, é verdade. Mas não dizemos que apenas será salvo se você fizer parte da Assembleia de Deus. Por isso, a Assembleia de Deus não pode ser considerada uma seita, diferente de outras. Segundo item: aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo, essa palavra, aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas. Eles formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica Nova Almeida Atualizada traduz por partido, aqui nesses textos de Atos 5,17, Atos 26,5, que fala dos grupos ou partidos ou facções de fariseus e saduceus. Eles eram ambos oriundos do judaísmo, porém tinham crenças ligeiramente diferentes. Paulo adverte para que não haja no meio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Imagine se Paulo surgisse nos dias de hoje. O que ele não pensaria de tantas divisões teológicas? Não estamos falando aqui da multiplicação de denominações evangélicas, nada disso, até porque existem muitas denominações evangélicas de nomes diferentes, porém possuem a mesma crença nos pontos centrais do cristianismo. Mas o que pensaria Paulo ao ver grupos que têm doutrinas diferentes do cristianismo? Terceiro item: heresias de perdição mencionadas aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito primeiramente a Deus.
a doutrina da Trindade, ou Triunidade, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, se ele é Deus e homem, ou só Deus ou só homem, e o Espírito Santo, ele é uma pessoa ou é uma energia divina? Então, veja que esses são os pontos centrais da teologia cristã. Também existem outros pontos: o ser humano, a natureza do ser humano, a questão do pecado, da salvação, da origem, de onde o homem veio e para onde o ser humano vai, origem e destino. Também quanto aos anjos, o que eles são, quem eles são, qual o seu papel no plano de salvação. Também as doutrinas relativas à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere da salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Concluímos então que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Aqui está, portanto, um resumo da nossa primeira lição, revista CPAD Adultos, neste primeiro trimestre de 2025. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.